Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva na ternura, na alegria, na compreensão e na resignação. Hoje iniciamos o último item deste capítulo, bem-aventurado os que têm fechados os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres. Eu, sem que Deus o queira, todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que o Pai é de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu e o olhar dizer do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze de minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve no teu seio, com a brancura que possuía quando a criastes. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa de vossa abnegação. Nós vamos convidar a todos a refletir nesse trecho do Evangelho, elevando o nosso pensamento a Jesus e procurando sentir as nossas dores, as nossas fogativas, e que muitas vezes caímos na reclamação e não na gratidão. Que possamos, Senhor, compreender as lições sublimes do seu Evangelho, para que ele possa nos iluminar, fazendo com que essa luz modifique a nossa forma de pensar, de sentir e de enxergar a vida. Que as recompensas divinas pairem sobre todos aqueles que têm se esforçado para libertar dos nossos erros. E que a paz, a alegria de estarmos no corpo novamente, para modificar um passado ainda tão sombrio, nós pedimos força, coragem e nos dê bom ânimo, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, estamos encerrando hoje um item tão importante das bem-aventuranças. Bem-aventurados que têm fechado os olhos. Que os olhos são esses, amigos, que fecham? Será que são apenas os olhos físicos e que nós reclamamos porque não conseguimos enxergar a luz? Há tantos cegos do corpo que conseguem sentir a grandeza do Cristo, a grandeza das lições do Mestre e a grandeza dos ensinamentos que removem em nós a tristeza e nos permite sentir a luz divina do Espírito. Hoje, nesse Evangelho, nós vamos ver que Cura d'Ars nos traz essa mensagem que era um padre. Cura d'Ars, cura era uma expressão antiga de um padre e que morava numa cidade da França com esse nome. E nós vamos ver, então, que é muito importante que a gente reflita nesse item do Evangelho que fecha essa bem-aventurança que nós estamos estudando ou procurando compreender, os que têm puro coração, porque aqui Jesus deixa bem claro para nós que a pessoa procura ele para ser curado. E ele nos deixa um recado que nós muitas vezes lemos e não mergulhamos na lição que ele nos deixa. Pobre filha, ore e espere, porque ele fala que ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Quer dizer, ela entrou no processo da invigilância
da tristeza profunda e da não aceitação. Por isso que ele fala, pobre filha, que ore e espere. E outra coisa que nós temos que buscar nesse trecho do Evangelho, que muito me ensina, é não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Isso é de extrema importância, amigos. Porque por que Jesus não pode curar em todas as circunstâncias? Porque existem situações que são provacionais ou até expiatória por infrações da nossa lei, da lei de Deus que nós não respeitamos. Então, Jesus não pode ir contra a lei. Tanto é que quando ele cura o cego e que as pessoas perguntam quem era o culpado, se era ele ou os pais, Jesus nos fala que nenhum. E Humberto de Campos nos mostra que essa cegueira ela foi providencial para servir de instrumento a Jesus. Porque se ele tivesse tido um comprometimento com as leis, nós sabemos que ele não poderia ser curado. Assim como a lição de agora, Jesus vem nos mostrar que é preciso que o Pai permita. Então, todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Então, isso aqui me leva, remete a uma reflexão que estou trazendo para vocês, que Deus nos permite voltarmos pela reencarnação para corrigir aquilo que no passado nós fomos desleal às leis de Deus. Por isso, a fala de Jesus, quando ele fala, eu vim para implantar o reino de Deus. O reino de Deus não será implantado com essas distonias mentais, que muitas vezes são provocadas por nossos interesses e por sentimentos mórbidos que existem dentro de nós. E aqui ele nos diz: nas vossas aflições, volvei para o céu e olhar, e diz do fundo do coração. É um processo de reflexão que ele está nos convidando a olhar para dentro de nós e saber o que nós estamos pedindo. Porque muitas vezes nós pedimos tantas coisas que não tinha razão, que são consequências de intenções e interesses doentios nossos. E ele mostra para nós: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo. Aí está a resposta que nós falamos agora mesmo. Minha alma enferma se cure, porque o corpo não cura, é no espírito que eu preciso realinhar com as leis de Deus. E ele diz que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. A pureza de coração, amigos. E a pureza de coração não se faz no corpo. E após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cure. Olha, veja bem, ele está nos estimulando a desenvolver a fé, a vontade de modificar. Então, nós convidamos a todos a pensar: evangelho é ação, amigos. Evangelho é caminho libertador. E muitas vezes nós lemos e ficamos só por isso mesmo. Não, Curadar está nos mostrando aqui para fechar essa bem-aventurança que tem puro coração. Qual é a pureza do nosso coração? Nosso vaso do coração ainda é imundo, devido ao nosso orgulho. E ele continua: contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação, porque eles estão cegos para o mundo, mas não poderão estar cegos para as questões divinas. E ele nos diz: lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancássemos o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa de vossa condenação. Ah,
Quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Por quê? Porque muitas vezes nossos olhos estão abertos para as questões do mundo, para as nossas ilusões. Então, quando estamos com os olhos fechados, não quer dizer que nós estamos com o pensamento também atravancado. Não, nós estamos sendo convidados a rever as coisas. Aquilo que os olhos não vê, o coração não sente. Então, ó, sim, como são felizes os que por expiação vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda, porque nós não estamos vendo as ilusões e as aberrações que nós estamos vendo hoje. A falta de moral, de pudor, de respeito. E ele então nos diz: quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor? Porque ele sabe, se nós começarmos novamente a enxergar as coisas que o mundo nos oferece, nós podemos cair pelas nossas ilusões, pelos fascínios que ainda estão dentro de nós. E aí ele nos diz: não pedirias então que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que é dado entrever na tua cegueira? Então, amigos, que imagem eu estou vendo? E às vezes eu estou de olhos abertos e não estou vendo aquilo que o mundo, os obstáculos que o mundo traz para mim. Por quê? Porque eu estou guardando dentro de mim a calma, a coragem, estou sendo perseverante na fé. Então, muitas vezes, essas dificuldades nós temos que abençoar. São os obstáculos que nós somos convidados a transpô-los. Então, esses obstáculos, como a cegueira, são ensinamentos vivos ao nosso coração. Então, qual que é a receita que nós podemos buscar? Que Jesus tem nos dado, e os espíritos amigos também. Quanto mais serenidade, mais entendimento, quanto mais resistência moral diante das tentações que nos visitam, maiores recursos de aproveitamento do amparo divino. Por quê? Porque quanto mais eu esteja ligado ao pensamento em Deus, nós seremos dignos de recompensa que Ele nos oferece. Talvez não tenhamos os olhos abertos nesta reencarnação, mas teremos os olhos abertos do Espírito. E é por isso que ele diz: ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. É quando nós abrimos os olhos do Espírito. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade. Toca, vê as almas e pode alcançar-se com elas esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Aí, amigos, nós vamos ver quanto nós precisamos compreender a vida do Espírito. E quando ele nos mostra, abertos os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma, e fechados estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Quando nós somos capazes de reconhecer que Deus está conosco e nós somos um instrumento humilde em suas mãos, que precisamos guardar nos nossos corações, sempre, amigos, uma posição de alerta, para que a gente possa ser também, mesmo com os olhos fechados, os olhos do corpo, podemos ser os mensageiros de amor, de luz, despertando a consciência de outros irmãos. Então, Cura-Dars nos dá aqui uma mensagem tão importante quando ele nos diz, né, Vianney, por exemplo, que é o nome do Espírito, ele nos diz: espera e tem bom ânimo. Se eu te dissesse: minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas, quem sabe,
se esse júbilo não ocasionaria a tua perda, porque nós não sabemos o que pedimos. Nós queremos ficar livre das dificuldades que carregamos. Mas o conselho de Vianney é tão forte, porque ele nos diz: confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Por isso, amigos, eu preciso conhecer o meu planejamento reencarnatório. A causa de nossas dores não está no corpo físico. A causa de nossas dores, das nossas aflições, estão no nosso espírito, nos desregramentos, no abandono, no afastamento de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E ele então nos diz: farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora, e ainda mais pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós que aqui vos achais reunidos a minha bênção. Nós precisamos agradecer a Deus pelas mensagens, pelas tudo aquilo que os espíritos têm nos ajudado. E Kardec ainda coloca uma nota nesse item: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve ser-lhes buscar a causa numa vida anterior. Por isso que o Evangelho nos traz as causas anteriores de nossas aflições. Tudo aquilo que se dá o nome de capricho da sorte, mas não é do que o efeito da justiça de Deus. Na reencarnação, todos nós estamos passando pelo crivo da razão. E essa razão, quando estamos lúcidos no mundo espiritual, as escolhas são amparadas para que a gente dê conta de nossa caminhada. E aí, nessa nota, Kardec coloca: quem matou a espada pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Nunca esqueçamos disso, amigos. A cada um segundo as suas obras. E é por isso que Jesus deixou para nós o recado: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. E nós, muitas vezes, por incompreensão, achamos que é o olho físico. E não é, amigos. É justamente o olhar doentio que ainda carregamos no nosso ser. Agradeçamos a Deus, amigos e irmãos, por tudo que Ele tem nos ensinado, e que o Evangelho seja esse roteiro iluminativo, o timoneiro de nossas ações. Façamos o melhor que pudermos para que a gente possa ser envolvido nas vibrações dos bons espíritos. E nesta manhã, venho pedir a Jesus que sejamos amparados e o passe seja nos dado, e que nós possamos, nesse instante, sentirmos fortalecidos na fé e na coragem. Nesse momento em que o passe e água fluidificada nos é dado, nós buscamos em pensamento todos aqueles que nos pedem as nossas preces, os nossos familiares, que todos sejamos envolvidos no seu amor. Assim, Jesus, com muita alegria, é que agradecemos por esta manhã, pedindo-te, Senhor, o amparo, a proteção, que nos sustente hoje, agora e sempre. Deixamos no coração de todos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, amigos, e que Eurípides nos abençoe hoje e sempre.